O meu Deus é o Deus do impossível, Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, e da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações, e dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar, andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível pra você, e fará o impossível por você. Olá, meu irmão, minha irmã da Igreja Batista da Pituba, meu querido amigo, minha querida amiga, como vão vocês? Chame as pessoas de sua casa e vamos nos reunir em culto, celebrando o nome do nosso Deus nesse final de domingo, na presença do Senhor, ouvindo a voz de Deus, adorando a Deus, edificando as nossas vidas e compartilhando do amor de Deus. Que bom, que privilégio ter essa liberdade de poder, através das redes sociais, veicular essa mensagem até a sua casa. É uma honra para nós, da Igreja Batista da Pituba, sermos instrumento de Deus para levar a palavra de amor e de esperança do nosso Deus para a sua vida. Tá bom? A nossa igreja tem sempre essa preocupação com as outras pessoas. É por isso que nesse tempo de pandemia criamos uma campanha chamada SOS Cesta do Amor, para que você possa se unir a nós em socorro às famílias com dificuldade. É uma oportunidade que você tem de estender as mãos para amenizar o sofrimento de pessoas desfavorecidas. Então encaminhe suas ofertas para esta conta que aparece aí, ou faça a sua doação de alimentos não perecíveis lá em nosso templo, no horário comercial durante a semana. Temos sempre alguém lá para receber, tá bom? Você vai ser instrumento de Deus para abençoar outras vidas. Nesse tempo de isolamento é fundamental estar ligado com o espiritual, com o nosso Deus, com o ser transcendental. E você tem várias oportunidades de fazer isso através dos nossos pequenos grupos multiplicadores que se reúnem nos dias de semana.
entre em contato com a nossa coordenadora, ela vai te orientar para que você faça parte, ingresse em um de nossos pequenos grupos. Ah, pastor, mas eu moro longe, vocês moram em Salvador, eu moro aqui em outro estado, em outro país, não tem problema, né? Os encontros são em salas virtuais, você pode participar e ficar inteirado daquilo que Deus está fazendo e tem a fazer através de sua vida, tá bom? Também a nossa Escola Bíblica Discipuladora, todos os domingos, 9 horas, nas classes virtuais e também no envio de material didático pelas redes sociais. Então procure-nos, nós daremos toda a orientação para você, tá bom? Os nossos cultos acontecem no domingo às 10h15 e ao final uma programação para as crianças às 18 horas e na quarta-feira às 19h30. E toda quarta-feira nós temos estudos de uma série. E nesta quarta agora será a última mensagem da série As Curvas na Estrada da Vida. Vem aí uma nova série, aguarde, é surpresa. Quarta-feira nós vamos anunciar a nova série de estudos dos cultos das quartas-feiras que terá início na próxima quarta, tá bom? Fique conosco. Ao final dos cultos da quarta-feira e do domingo à noite, nós temos sempre uma live de oração e você não pode ficar de fora. Participe conosco da nossa live ali na nossa página no Instagram, ok? Que Deus continue abençoando a sua vida. A nossa igreja está em reforma. Nós estamos cuidando ali do patrimônio, restaurando paredes, colunas com dificuldade, melhorando o visual e agora vamos também mexer na nave do templo porque está precisando fazer algumas adaptações para as transmissões online, né? Nós faremos em breve as transmissões direto do templo. Para isso nós vamos fazer algumas adaptações, ajustes, questão de iluminação, questão de plataforma, de som. Então nós vamos fazer essa mudança e vamos precisar mudar também o forro, o piso. Então estou contando com as suas orações, viu? E você tem a oportunidade de contribuir para essa obra que Deus está fazendo. Sim, é Deus quem está fazendo. Ele te convida a ser parceiro nesta obra. Não fique de fora. E vem aí também uma outra oportunidade. Numa reunião do conselho de nossa igreja, os irmãos decidiram lançar uma campanha para aquisição de cadeiras, tá bom? Cada cadeira acolchoada custa R$219. Alguns irmãos estão doando 10 cadeiras, outras 5, outras 8, outras 4. Então você pode ver quantas pessoas tem na sua casa, né? Quantas cadeiras você utiliza na igreja e crendo que a igreja vai crescer, já doa cadeira para os futuros membros, né? Por exemplo, 4 pessoas, doa mais 4 e 8 cadeiras, tá bom? Você não precisa fazer a entrega do dinheiro de uma vez, você pode parcelar em 2, 3 vezes, tá ok? Utilize as contas, envie o comprovante discriminando campanha para a cadeira, que eu sei que aquele valor é a sua oferta para a compra de cadeiras, para quando a gente retornar já ter assentos acolchoados para podermos sentar, tá bom? Que Deus continue abençoando a sua vida. Sempre é muito bom orar. Tivemos na semana passada uma vigília linda, maravilhosa, abençoadora. Que experiência gratificante. Foi muito bom. E a nossa igreja continua no mover de oração. 3 horários por dia, 6 horas, 13 horas e 21 horas. Então separe um tempo para orar pelo Brasil, pela igreja, pelas famílias enlutadas, pelos profissionais de saúde, pela situação do nosso país, pela política, pelas decisões, pelos empresários. Ah, quantos motivos nós temos para orar. E principalmente pela sua vida, pela vida dos seus amigos que estão vivendo esse tempo de quarentena e que às vezes têm a sua emoção abalada e precisa do socorro do Senhor. Tá bom? Então vamos continuar em oração. A palavra de Deus nos ensina: clamou esse pobre, o Senhor ouviu e livrou de todos os seus temores. É nessa convicção de que Deus ouve e responde que nós vamos falar com Ele agora. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, oremos ao Senhor. Deus de amor, muito obrigado pelo privilégio de cultuar o Teu nome. Muito obrigado pela oportunidade que temos, Pai, de falar da Tua palavra, compartilhar livremente. E te agradeço por esta vida que se une a nós neste culto. Vai ao encontro do seu coração, levando a paz de Jesus. Aquela paz que excede o nosso entendimento e que não depende das circunstâncias. Inclusive, ainda que as circunstâncias sejam adversas, a paz está presente no interior daquele que tem Jesus. Vai e leve essa paz a esta vida, a esta casa, a esta família. E que o Teu Santo Espírito nos conduza em cada ato deste culto, quando vamos ouvir a Tua voz, falar do Teu amor e Te adorar. Sim, adorar porque Tu és digno de toda honra e de toda adoração. E nós Te adoramos e Te agradecemos pelas orações respondidas.
E se tem alguém aqui orando conosco que está celebrando mais um ano de vida, ó Deus, abençoa essa vida. A tua palavra nos ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Que seja esta a verdade na vida deste meu querido. Derrame toda a sorte de bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nesta noite eu quero refletir com você sobre o tema A Vitória sobre a Morte. E eu quero ler no capítulo 21 do livro de Apocalipse, capítulo 4. Diz assim a palavra de Deus: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, e nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Nesse tempo que estamos vivendo, temos recebido notícias tristes de pessoas que partiram. Alguns colegas meus, pastores, já não estão mais aqui entre nós. Deus os chamou para junto de si. Algumas pessoas dos nossos relacionamentos também foram chamadas. E isso traz tristeza ao nosso coração, pensar sobre a morte. Podemos dizer que a morte é uma das grandes causas de derramamento de lágrimas em toda a humanidade. Porque a morte, ela assusta, ela dói. Por que será que ela dói tanto? Por que será que nós evitamos tanto falar sobre morte? Por que será que a morte apresenta-se como uma ameaça? A gente tem tanto medo. Eu vou te responder por quê. Porque o homem não foi criado para morrer. O homem ele foi criado para a eternidade. Quando o homem foi criado, ele tinha um relacionamento de intimidade com Deus e a certeza que esse relacionamento seria eterno, nunca acabaria. Você sabia disso? O homem ele não foi criado para experimentar a morte. A morte, na verdade, ela é uma intrusa na história da humanidade. A morte ela entra por causa do pecado, a queda do homem lá no Éden. Ela é algo que nunca deveria existir. Por isso ela incomoda tanto, por isso ela dói, por isso ela é uma ameaça, por isso nós não queremos morrer. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Só que para ir para o céu a gente tem que morrer aqui nesse mundo para nascer de novo lá no céu. Acontece que ninguém quer a morte, ela arranca lágrima, ela traz desespero, ela leva tristeza, ela provoca separação, ruptura e pessoas que são muito caras para nós, com quem nós temos com quem nós travamos relacionamentos profundos e amamos tanto, às vezes são arrancados do nosso meio através da morte. Deus deu ao homem algo que não deu a nenhum outro ser vivo, nenhum outro ser tem o que Deus deu ao homem. É o fôlego de vida, ou seja, o seu espírito. Lá no capítulo 2 do livro de Gênesis, versículo 7, nós lemos assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Ele não deu isso aos animais, ele não deu esse fôlego às plantas. Por causa disso, os animais e as plantas não vão para o céu e nem para o inferno. Elas simplesmente deixarão de existir. São seres sem espírito, ou seja, não usufruem da eternidade. Mas o homem não. Ele não deveria experimentar a morte, ele não deveria morrer. Então talvez você pergunte: mas pastor, por que então o homem tem que morrer? Porque ele desobedeceu a Deus, porque ele permitiu que o pecado entrasse na sua vida, que o pecado então intervisse nessa relação. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Olha aí por que a morte entrou. No dia em que você comer do fruto dessa árvore, certamente você morrerá. E no dia em que dela você comer, certamente vai morrer, diz o texto bíblico. Logo, podemos concluir que o homem não foi feito para morrer,
Mas porque desobedeceu, porque deu brecha, porque permitiu que o pecado entrasse em sua vida, na história da humanidade, a morte então, a intrusa, passa a fazer parte da vida do ser humano. Mas então, em primeiro lugar, eu quero trazer a seguinte pergunta: o que é a morte? A morte, na verdade, ela é a separação da presença de Deus. O homem morre a partir do momento do pecado. E o pecado provoca uma separação entre o homem e Deus. Então, morte é separação da presença de Deus. Precisamos entender que o homem é responsável pela presença da morte, pela existência da morte, porque foi ele quem pecou, desobedecendo. Teve que arcar então com as consequências dessa desobediência. Lá em Gênesis 3,19 nós lemos assim: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Você é pó e ao pó voltará. Por que voltará? Por causa do pecado. Mas o que será isso? Mais do que voltar ao pó, a morte significa estar longe da presença de Deus. Quando o homem morre, duas coisas precisam voltar ao seu devido lugar: o corpo e o espírito. O corpo, a matéria, o físico, e o espiritual. A Bíblia diz assim em Eclesiastes 12:7: o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Nós somos corpo e espírito. O espírito é feito do pó da terra e vai voltar. Ou melhor, o corpo é feito do pó da terra e a terra voltará. Mas Deus deu o Espírito, então o Espírito voltará para Deus que o deu. O homem experimentou isso lá no Jardim do Éden, quando foi expulso da presença de Deus por causa da desobediência. Gênesis 3, 23 e 24 diz assim: por isso o Senhor Deus o mandou embora do Jardim do Éden para cultivar o solo do qual foi tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do Jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Então o homem não poderia mais voltar para a comunhão com Deus enquanto essa questão do pecado não fosse resolvida. Então a morte significa estar longe de Deus. Morreu, foi tirado do Éden, foi tirado daquele relacionamento de intimidade, foi tirado daquela comunhão que foi quebrada por causa do pecado. O homem foi retirado do Éden. Então agora nós temos Deus e o homem e um abismo entre eles, intransponível pelo homem por causa do pecado. E isso é morte. Lá em Efésios 2, versículo 5 diz assim: deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressão, pela graça sois salvos. Ou seja, esse abismo, ele representa exatamente a morte que separa o homem de Deus. Então morte é estar separado de Deus. Cristo, ele nos deu vida, tornando possível a reconciliação. Quando essa reconciliação acontece, então de volta à vida no coração do homem. Deu-nos vida com Cristo. Em segundo lugar, é preciso lembrar que a morte se tornou o maior inimigo do homem. É verdade, né? Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 56, logo no início, na parte A, o evangelista Paulo, ele pergunta, o apóstolo Paulo: o aguilhão da morte é o pecado. Ele vai perguntar: onde está a morte, o teu aguilhão? Já que o homem, quando foi criado, não morreria, pois estava junto com Deus, a única maneira de vencer a morte é ficando vivo. E como é que a gente faz para ficar vivo eternamente? Reconciliando com Deus para vencer a morte. Daí entendemos que somos pecadores e precisamos de Cristo. Se ainda morremos, é porque somos pecadores. O homem não tem como vencer a morte sozinho, precisa da ajuda, e foi aí então que Deus, por amor,
por profundo amor a toda a humanidade, escolhe então enviar o seu Filho para resolver o problema da morte, para resolver o problema do pecado, sendo ele então o Cordeiro que vai se sacrificar para perdoar o homem arrependido da morte, pagar o preço para que ele seja redimido da culpa, do pecado e da morte, para que possa ter vida e vida eterna. É por isso que nós lemos em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, em terceiro lugar, quem pode te ajudar a vencer a morte? Buda? Maomé? Allan Kardec? Joseph Smith? E aí? Todos eles não venceram a morte. Criaram religiões sem esperança, sem vitória. É fato que Jesus morreu, mas é fato também que ele não ficou morto. Todos esses você encontra os restos mortais guardados. Jesus não. O túmulo está vazio. Ele venceu a morte. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Ao terceiro dia, Jesus venceu a morte. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Aleluia, declara o anjo. É fato que Jesus morreu, mas ele não ficou no túmulo. Jesus venceu a morte quando ressuscitou dentre os mortos. Romanos capítulo 5, versículo 19 diz assim: logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. Está fazendo aqui uma comparação entre o primeiro homem, Adão, e o outro homem, Jesus. O primeiro Adão e o segundo Adão. Através de um, pecado entrou no mundo. Através de outro, o pecado é vencido, a morte é vencida, a vitória é alcançada. Declare comigo: Jesus é o nosso vencedor. Vamos dizer juntos? Jesus é o nosso vencedor. Ele transformou o horror da morte em esperança. Hoje nós podemos dizer para todos que não precisam temer a morte, não precisa ter medo da eternidade. Há esperança de vida eterna, há esperança de reatar o relacionamento com Deus, há esperança de não receber a condenação por causa do pecado, há esperança de perdão, de redenção, há esperança de vida eterna nos céus. E é isso que nós cremos. Fernão de Magalhães, navegador português, ele transformou o Cabo das Tormentas em Cabo da Boa Esperança ao voltar são e salvo daquela viagem onde todos que já tinham ido haviam perecido. Ele foi o único que retornou. Então transformou aquele cabo em Cabo da Boa Esperança. Faz-me lembrar desse episódio de Cristo na cruz. Todos estavam perdidos e condenados à morte, mas Jesus foi até a morte e retornou em vida ressuscitado. E agora nós também podemos dizer que temos a boa esperança em Cristo Jesus. A boa esperança por causa da vitória de Cristo sobre a morte. A ressurreição de Cristo é o penhor da nossa vitória. Nós também teremos vida eterna. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Jesus venceu a morte. Por isso Paulo pergunta em 1 Coríntios 15, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? E nós também podemos perguntar, onde está agora a morte na minha vida se eu tenho Jesus? Eu vou morrer fisicamente? Sim. Mas permanecerei morto? Não. Ressuscitarei para viver com Cristo no céu, porque Jesus abriu o caminho dos céus. Pastor, eu quero essa certeza, eu quero essa verdade em minha vida. Essa verdade está em Jesus Cristo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10:13. Creia nesta verdade, invoque, invocar, chamar para dentro. Chame Jesus para morar na sua vida. Chame Jesus para entrar no seu coração. Reconheça que você é pecador e que precisa de Jesus. E com essa certeza você terá a vitória sobre a morte. Então, toda vez que você pensar que existe o risco da morte, você vai dizer, de fato existe, mas não será o fim para nós, para mim, porque hoje já estou reconectado, hoje já estou reconciliado. Hoje eu já estou reintegrado à família de Deus. Eu já sou cidadão do céu.
Aqui agora é passageiro, estou aqui como peregrino. O meu destino é o céu. No barco da vida eu tenho um porto seguro, Jesus, e Ele me garante vida eterna. Faça isso. Tenha Jesus na sua vida. Você encontrará vigor, força espiritual, fortalecimento sobrenatural para enfrentar todas as adversidades da vida, sem medo da morte. Sem medo da morte, porque a morte não é o fim. A morte é um meio para ter uma reconexão plena com Deus no céu. Será pleno o seu relacionamento, a sua comunhão com Ele. Aqui nós temos comunhão plena com Deus, mas lá no céu será muito mais profundo e maravilhoso. Um dia todos estaremos lá, eu e você. E eu pergunto, você está preparado para enfrentar a morte? A morte, para muitos, é desespero. Para nós, é apenas uma forma de deixar este mundo e vivermos eternamente com Jesus, porque Ele venceu a morte. Ele transformou a minha vida. Antes eu vivia com medo da morte. Hoje eu vivo bem, esperançoso, na certeza de que quando a morte chegar, eu irei viver para o céu. Então a minha vida hoje é diferente. Tudo agora é diferente. Tudo agora mudou. Porque isso nós falamos para todas as pessoas. Cristo mudou a minha vida, deu um novo viver. Que seja esta a sua experiência com Cristo Jesus. Que Ele nos abençoe. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Se diferente hoje é meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Diferente, Cristo fala a toda gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é meu coração. O amor só conhece canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda gente, pois Cristo deu o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Se
Pai, muito obrigado porque Jesus transformou a nossa vida. Muito obrigado porque Ele entra em nosso coração trazendo vida e esperança. Antes uma vida cabisbaixa, com medo da morte, entristecida, sujeita a todas as adversidades, mas agora, ó Pai, mesmo que a adversidade chegue, a nossa vida foi transformada. Jesus Cristo mudou a nossa vida. Jesus venceu a morte e nos dá certeza de que nós também venceremos. Quando ela chegar, não será o fim, será o início de um novo momento com o Senhor. Te louvo, Pai, porque Jesus transformou a minha vida e a vida dos meus queridos. E agora eu oro por esta pessoa que está comigo, refletindo sobre a sua condição e se depara agora com medo da morte. E ela quer essa certeza, ela quer essa esperança. Pai, que Tu possas agora ver em seu coração ela falando contigo e ouvir a sua voz clamando: meu Deus, perdoa os meus pecados. Eu reconheço que sou pecador. Eu te peço perdão. Vem, Jesus. Eu invoco o Senhor a entrar na minha vida e ser o meu Salvador, trazer vida, esperança, acabar com o medo da morte e transformar a minha vida para que eu também possa dizer: Jesus Cristo mudou a minha vida. Pai, que Tu possas ver essa decisão sincera e profunda nesta vida e promover uma festa no céu, porque esta vida estava perdida, mas agora se encontrou naquele que venceu a morte, Jesus Cristo. É em nome dele que nós oramos hoje e sempre. Amém. Seja sobre a sua vida a graça do Senhor Jesus. E se você precisa de ajuda, de conselho, de orientação, entre em contato conosco para que essa nova vida seja vivida de maneira maravilhosa na presença do Senhor. Uma boa noite, uma semana maravilhosa, um restante de semana guardado no amor do Pai, hoje e sempre. Amém.